E hoje vamos dar uma continuidade ao assunto que conversamos da semana passada, referente à morte, né? É um assunto muito abrangente, muito desperta a curiosidade das pessoas, né? Tem pessoas que gostam de falar, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que têm medo, não têm, né? Eu acho que aquele que fala que não tem medo, impossível. A pessoa com certeza tem aquele medo, né, da morte, do desconhecido, né? E tem uma passagem muito interessante do Imam Ali alayhi salam que ele diz o seguinte: "An-nasu niyam", as pessoas estão adormecidas. فَإِذَا مَاتُوا انتبهوا. Se eles morrerem, eles serão despertadas, né? Eles ficarão em alerta, eles acordarão, como se fosse assim. As pessoas estão dormindo e a morte os acorda, né? É um significado muito profundo, né, Sheikh? Parece, sempre eu pensei, "An-nasu niyamun idha matu intabihu." Antes de explicar sobre o significado dessa palavra do Imam Ali alayhi salam, tem um orientalista, esqueci o nome dele, uma mulher francesa, eu acho. Ela hum, foi conhecer a religião islâmica, né? Ela fica tão apaixonada por essa palavra do profeta do Imam Ali alayhi salam e faz um testamento para seus filhos. Quando eu morrer, nem era muçulmana, nem era muçulmana. Falou que escrevem essa palavra do profeta do Imam Ali sobre o meu túmulo. Que lindo. É muito lindo. An-nasu niyamun. O povo é adormecido, O está no povo está sono. dormindo. Na verdade, Está no sono. está no sono. É uma frase tão profunda que faz a gente até repensar é, a vida, né? Faz a gente repensar sobre a vida, sobre o significado, sobre qual que é a nossa, o que nós temos que entender sobre essa vida, o que nós temos que ficar em alerta, qual que deve ser o nosso principal objetivo, né, Sheik? Sabe, Rajnase, por que essa palavra é muito profunda? Porque muda a nossa visão totalmente, É exatamente 100%. isso, Nós, exatamente. nós achamos que esse mundo material é o mundo real. A realidade é aquilo que eu encontro agora. Eu posso tocar. Mas dessa palavra, o Imam Ali alayhi salam vai mudar totalmente nossa visão. Aquilo que você tem agora não é real. Aquilo que você encontra depois da sua morte é mais real. Tem Tem, mais sentido. tem um filme aqui no Brasil, não é o Brasil, o Matrix. É, Já assistiu já? Tem não uma, cheguei a assistir tem todo. algumas, tem algumas ideias, né? Hum, Mais ou menos assim, que a pessoa vive em um outro mundo, outra dimensão. É mais ou menos o que o ser humano, o verdadeiro fiel, tem que sentir. Ele vive nesse mundo, ele está aqui presente junto conosco, ele tem acesso a dinheiro, a todas essas coisas, né? A casa, a mansão, o trabalho, ele tem acesso a... No entanto, a preocupação dele não tem que ser isso. hum, Isso, na verdade, é uma ferramenta para ele alcançar outras coisas, sim, né? E a morte é o que meio que acorda ele, né? A morte é o processo que faz ele ter acesso a essa outra dimensão. sim. Em uma passagem também do Imam Sadiq alayhi salam, tem um lindo ensinamento que ele fala: "Inna bayna ad-dunya wal akhiratu alfa aqaba." Entre essa vida e a outra, existem 1000 estações, 1000 fases, né? Ahwanuha wa aisaruha al-maut. Lá, A mais fácil e a mais simples. simples delas é a morte. Ou seja, se a morte que a gente tem tanto medo, É que a uma gente iniciativa. tem evita tanto, a gente não gosta de falar, né? É a mais fácil. Imagina então as outras, né? Uhum. Quais seriam essas outras? Tem um verso do Alcorão, Sheikh, que fala sobre Sakaratul Maut. São eu não sei como é que a gente pode traduzir, mas talvez Os últimos momentos da os vida últimos material. momentos da vida material. Como é que explica pra gente? Como é que a pessoa passa dessa vida para Mas, outra? Nasser, agora que você levou o assunto para esse lado, Uhum. eu hoje estava lendo.
esse capítulo, Al-Waqa, Sim. eu recomendo todos, irmãos queridos, recitarem esse capítulo, aqueles que sabem língua árabe, a escritura original do Alcorão, capítulo número 56. Surat al-Waqa, que Al-Waqa. seria a tradução, o fenômeno, como é que é? Al-Waqa, O evento, acontecimento, o evento, acontecimento, né? Que fala exatamente sobre o paraíso e o inferno, sim. sobre o destino final do ser humano, ou para o paraíso ou inferno. Nos versículos finais desse capítulo, Deus descreve para nós um pouquinho esse momento que o Senhor falou. Da morte. Da morte. Eu Sakarat queria, na al-maut. verdade, levar o assunto para esse lado, mas o Senhor levou muito cedo. Tudo bem. O que Deus fala? فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. Como nós podemos traduzir aqui? O momento que Sim. chega até a garganta, né? Sim. Quando a alma de um humano, de um ser humano, alcança a sua garganta, eficaz nesse instante a olhá-lo. E nós, ainda que não nos vejais, estamos mais perto dele do que vós. Porque então, se pensais em nada depender de nós, não lhe devolveis a alma, se estáis certo. Porém, se ele for um dos achegados a Allah, terá descanso, satisfação em um jardim de prazer. Ainda se for um dos que estão à direita, que a paz esteja contigo da parte dos que estão à direita. Por outra, se for um dos desmentidores, extraviados, então terá hospedagem na água fervente e entrada na fogueira infernal. Saber que esta é a verdade autêntica. Glorifica, pois, o nome do teu Supremo Senhor. Né? São os últimos momentos da vida. Lembra no outro podcast nós falamos sobre uma palavra do profeta que diz, na hora da morte, o profeta fala, na hora da morte o ser humano já sabe, vai para onde? Qamat qiyamatuhu. Já sabe. Mais uma palavra que nós falamos, Imam As-Sajjad alayhi salam fala, o túmulo de qualquer um de nós, ou é um jardim do paraíso, ou um buraco do inferno. Então, esse momento é um momento muito difícil, muito interessante, Haj Nasser. Na jurisprudência islâmica, nós temos muita recomendação para fazer muita coisa quando a pessoa está à beira da morte. Por exemplo, ler o Alcorão para ele, falar para ele, fala o nome de Deus. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu. Colocar ele na direção de Meca, eu acho também, né? São recomendações que se recomenda que aqueles que estão ao lado, né, daquela pessoa que está nos últimos momentos da morte façam, né, a leitura do Alcorão, pedir para ele recitar, né, recordar a Deus e colocar ele na direção de Meca, para que a sua alma para que ela fique mais em paz, né? Aquele momento tão doloroso, tão difícil.